Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Se você viveu na era dos anos 80, 90, com certeza viveu a era da Xuxa. Xuxa, quando eu era criança, eu era muito fã. Porém, com aquela história da boneca assassina dela, eu acabei desenvolvendo um medo da boneca. Vocês acreditam que no Natal de 88 eu só tinha 4 anos e eu ganhei uma boneca da Xuxa, de uma tia minha que gostava muito de mim, gosta muito ainda de mim. E eu fiquei apavorada. Quando eu abri a caixa, que eu vi que era a boneca da Xuxa, eu joguei longe, gritei, fiquei apavorada, com medo. E ela ficou sem entender, porque eu gostava tanto da Xuxa e ela me deu aquela que era a versão que parecia Barbie. Então, assim, nossa, ela gosta de Barbie, gosta de Xuxa. Eu pensei que ela fosse gostar dessa Xuxa que parece uma Barbie. Mas acontece que eu tinha ouvido falar que a boneca da Xuxa estava possuída. E não era bem aquela pequenininha, foi a grandona. E o vídeo de hoje eu vim falar sobre essas lendas que rondam a história da Xuxa e tentar discutir e debater por que, que as pessoas acreditam nessas lendas e como que se chegou a isso. Então, bora pro vídeo. You should see me in a crowd. I'm gonna lose something to watch me make 'em bow. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje sim, eu vim fazer um filme sobre um filme. Tô me achando, gente. Eu vim trazer um vídeo sobre a Xuxa e algumas coisas que eu andei pesquisando pela internet e também uma teoria que eu acabei criando também, já que as pessoas gostam de criar teorias, eu também tenho o direito de criar uma e eu vou explicar no decorrer do vídeo por quê. A teoria de que Xuxa fez um pacto com coisa ruim na década de 80, mais precisamente em 86, quando ela lançou o álbum Show da Xuxa, tudo com X, que continha músicas famosas como Meu Cãozinho Xuxo, Doce Mel e Amiguinha Xuxa. Não demorou muito para muitas pessoas começarem a dizer que se o disco fosse tocado ao contrário, haveria várias mensagens subliminares em algumas mensagens, né, em algumas faixas, né? E nessas mensagens a apresentadora daria indícios sobre suposto acordo com o coisa ruim. Outras músicas lançadas ao longo dos anos também se tornaram alvo dessa teoria de mensagens subliminares, né? Um bom exemplo foi o Marquei um X. Gente, esse Marquei um X eu achei assim que foi de uma viagem, que as pessoas tiveram que viajar muito na maionese. Na música ela diz assim: marquei um X, um X, um X no seu coração. Gente, 3 vezes, né? Então o que acontece? O X do verso, o X ao contrário, olha até onde vai a viagem do povo, porque, e olha, sinceramente, essa foi longe. Se você pegar e escrever X, escreve X, aí se você escrever ao contrário, vira six, que é 6 em inglês, e repetido 3 vezes é o 666. Gente, olha aonde foi a viagem do povo. Quando eu li isso, quando eu comecei a buscar esse roteiro, sobre o que trazer aqui, sobre o que falar, por que as pessoas estão acreditando nisso, eu falei, mas gente, tem que procurar muito, né? Você tem que inventar uma desculpa. Gente, desculpa, mas isso aí não cola, sabe? Não cola. Você escrever X ao contrário, escrever X ao contrário. Isso é tão... Olha, viajaram, viu? E eu trouxe um pequeno, mas eu não vou me aprofundar no assunto, é só uma pincelada sobre a Inquisição. Porque na Inquisição, veja bem, as mulheres eram sempre acusadas de bruxaria e eram queimadas por causa disso, né? E isso me parece muito uma perseguição às mulheres, né? Claro que teve homens que foram mortos, né, que foram desvividos na... Gente, eu vou ter que censurar algumas palavras por causa do YouTube,
que ele acaba cortando a monetização por causa de algumas palavras, então tem que começar a censurar, falou? Então vou começar a usar desviver, né, finalizou, né, foi de arrasta pra cima, foi de arrasta pra baixo, foi de submarino, enfim. Para que vocês entendam do que eu estou falando, para também não ter minha monetização cortada aqui no YouTube, nem ter problema, tá? Falou? Combinado? Vocês vão entender, né? Porque infelizmente teve o vídeo aí que eu fiz do cara lá do prédio, do Homem-Aranha, perdi a monetização por causa de algumas palavras, né? Que eu devia ter falado de arrastar pra cima, no caso ele tinha ido de arrasta pra baixo, né? Então complica um pouco a minha vida, né? E eu tava pensando nisso, né? De como que as mulheres foram transformadas em bruxas, e muitas delas nem eram apenas mulheres que mexiam com ervas, que tinham gatos, ou até por terem vivido demais, por exemplo, 40 anos. Então é bem complicado. A Inquisição foi um movimento político-religioso que ocorreu nos séculos XII ao XVIII, na Europa e nas Américas. O objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela Igreja e condenar as teorias contrárias aos dogmas do cristianismo. A Inquisição foi responsável por muitas arrasta para cima e torturas, principalmente de mulheres acusadas de bruxaria. As mulheres eram as mais visadas na Inquisição porque eram mais consideradas mais suscetíveis à bruxaria e outras práticas heréticas. Além disso, muitas mulheres eram pobres e não tinham acesso à educação formal, o que as tornava muito mais vulnerável a uma acusação de bruxaria. E a falta total de poder social feminino e o desespero econômico tornavam o nexo entre bruxaria e a figura feminina ainda mais forte. A Inquisição teve um impacto profundo no mundo, né? Foi responsável por muitos arrasta para cima e muitas torturas. E até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas foram de arrasta para cima em todo o período inquisitório no mundo, mas os números chegam a pelo menos milhões, né? De 100 mil até milhões, é incontável, é muita gente. A Inquisição também foi um movimento político e econômico da época, era uma instituição que promovia essa perseguição ao que eles julgavam ser hereges, né? E perdeu um pouco a sua força, né? Com o tempo, né? No século XV, o Papa Paulo III, né? Ele trouxe força novamente para a Inquisição como uma forma de silenciar todos aqueles que não professavam o catolicismo. Como eu disse, eu não ia aprofundar nesse assunto, mas também vou dar uma leve pincelada na Joana d'Arc. Joana d'Arc, que foi uma camponesa que teve participação relevante na Guerra dos 100 Anos, né, liderado pelas tropas de Carlos V, VI, VII, em conquistas importantes. Ela foi capturada pelos ingleses, foi julgada e condenada à fogueira, condenada a arrasta para cima na fogueira, sendo executada apenas com 19 anos. Por que eu falei só um pouquinho da Inquisição, dei só um exemplo bem básico da Joana d'Arc? Porque essa questão de associar mulheres a bruxarias, a outras coisas assim do tipo, ele ficou enraizado na sociedade. A sociedade, nós não vivemos mais uma inquisição propriamente dito, mas as mulheres ainda até hoje sofrem muito com esse estigma. O estigma ficou. Então é muito fácil você bruxificar uma mulher, como assim podemos dizer. E as pessoas, elas acreditam em teorias das conspiração por várias razões diferentes. Algumas delas acreditam nessas teorias da conspiração porque elas oferecem explicações simples e casuais a eventos que de outra forma seriam considerados aleatórios. Isso ajuda muito os indivíduos a restaurar sua sensação de controle e equilíbrio. Outras pessoas podem estar propensas a acreditar em teorias da conspiração devido a uma combinação de traços de personalidade e motivações. Entre esses fatores destacam-se confiar fortemente na sua própria intuição, sentir uma sensação de antagonismo, uma sensação de superioridade em relação aos outros, né?
e parecer uma ameaça, né? Elas querem se sentir por cima. Então vamos voltar à Xuxa. A Xuxa começou a carreira como modelo em 1979, aos 16 anos, sendo que em abril de 1980 ela já estampava a capa de uma das revistas principais na época, a Carinho. Naquele tempo, Xuxa chegou a sair na capa de mais de 80 revistas. Em 1983, ela foi contratada pela Rede Manchete para apresentar o programa infantil Clube da Criança, e em 1986 foi contratada pela TV Globo para apresentar o Show da Xuxa. A Xuxa, ela é um ícone de cultura brasileira. Ela inspirou milhares de pessoas, gerações inteiras de fãs, tanto jovens quanto adultos. Suas mensagens de amor, diversão, respeito, deixou uma marca duradoura na cultura popular brasileira. Xuxa construiu o maior império de entretenimento infanto-juvenil ibero-americano. Vou beber uma aguinha aí, gente. A gente começa a gravar e falar muito, dá uma sede. Em seus principais trabalhos como cantora, ela lançou 35 álbuns de estúdio e 23 álbuns de vídeo que já venderam mais de 50 milhões de cópias, tornando-se uma das artistas recordistas de venda no mundo todo. A teoria de que Xuxa fez um pacto com coisa ruim surgiu nos anos 80, mais precisamente em 1986, como já dissemos, né? Que foi com o show da Xuxa, porque era tudo com X, depois foi com aquele negócio de tocar a música ao contrário, né? E ela também comentou um pouco sobre isso. Não tem isso no documentário. Eu ainda não assisti o documentário, eu quero assistir o documentário, mas eu ainda não consegui ver. Então essas informações que eu estou trazendo, eu busquei tudo na internet, né? E Xuxa já revelou sua chateação e incômodo por essa história de tocar o disco ao contrário e aparecer mensagens subliminares. Xuxa, o documentário, tem exposto vários detalhes da carreira da apresentadora. No entanto, as lendas sobre a vida da artista ficaram fora da produção, ou seja, as teorias de conspiração não estão nesse documentário, por isso que eu fiz uma pesquisa rápida para trazer aqui, né, para a gente debater esse assunto, que na minha opinião é uma questão de endemonizar as mulheres, né. Existe também uma história de que ela não podia falar o nome de Deus, né, por isso ela usava o termo o cara lá de cima, né, e a outra lenda que dizia que as suas bonecas eram possuídas, e a mais conhecida de todas afirmava que as canções eram tocadas, eram mensagens, né, do capiroto, né. E a Xuxa diz assim, ela disse numa entrevista desse jeito: fico com pena das pessoas que acreditam nisso. É a ensinar embaixo que elas são burras. A Xuxa teve um pacto com o coisa ruim. Pelo amor de Deus, como posso ter um pacto com um coisa ruim se eu tenho o melhor na vida? Declarou a rainha dos baixinhos em uma entrevista ao G-Show. Gente, de fato, né? Se ela tem tudo aquilo que ela conseguiu através do coisa ruim, então coisa ruim não é ruim, ele é bom? Como podem inventar uma coisa dessas? Disco ao contrário, qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar o que quiser na sua imaginação, né? Xuxa comentou ainda que Pedro Bial, gente, ele é o diretor do documentário, né, da Xuxa, e ela comentou que ele não colocou, né, não colocaria assuntos como esse na sua produção. Ela diz assim: acho que ele não botou, porque o Pedro tem um intelecto diferente. É uma pessoa bem informada e dar asas a essas coisas é meio que dizer assim: olha a idiotice de vocês, a burrice de vocês, que me fez parar para pensar por 10 segundos. E a lenda da boneca da Xuxa ser possuída surgiu em 1989, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. A história diz que a criança teria sido de arrasta para cima pela boneca da Xuxa e que o brinquedo teria sido possuído pelo capiroto, né? E a história se espalhou, ela causou muito pânico aos moradores da cidade, né?
E eu não encontrei, gente. Eu procurei na internet quem é essa criança, o nome dessa criança, a mãe dessa criança. Não encontrei, porque se isso de fato aconteceu, essa mãe deve ter documentado em algum lugar. Então eu fiquei, tá. Porque eu procurei, falei, vamos achar o nome dessa criança, né? Não achei, gente. Nem não tem essa informação, pelo menos na internet. Se você tiver essa informação, bota aqui pra mim, porque eu não tenho essa informação. E quais seriam os motivos das pessoas criarem esses medos, né? O medo do desconhecido. A boneca da Xuxa era uma novidade na época. E muitas pessoas não estavam acostumadas com um brinquedo tão realista e com voz. Talvez isso tenha gerado uma sensação de estranhamento e desconfiança que foi alimentada por boatos e histórias de terror. Também pode ocorrer uma certa inveja, uma rivalidade. A boneca da Xuxa era um objeto de desejo para muitas crianças, mas também era muito cara e difícil de encontrar. Isso pode ter provocado inveja, rivalidade entre as famílias que não podiam comprar ou não queriam comprar o brinquedo. Alguns podem ter inventado, espalhado a lenda para desvalorizar a boneca ou assustar os donos da boneca, né? E também, sim, existe um preconceito contra a própria Xuxa, né? Porque ela enfrentava muitas críticas e muitas polêmicas, né, com as crianças, né? Os adultos acusavam ela de pacto com coisa ruim, de fazer apologia, entre outras coisas, né? Esses preconceitos e rejeições podem ter se refletido na lenda da boneca possuída como uma forma de atacar ou difamar a imagem da Xuxa, né? Também existe, claro, os fatores psicológicos e sobrenaturais. Por fim, há quem acredite mesmo que a lenda da boneca possuída tem alguma base na realidade e que existe sim alguns casos de possessão. Talvez tenha acontecido. Aqui cá entre nós, posso falar? Eu até acho que uma boneca ou outra pode ter sido possuída, mas não foi que ela saiu de fábrica possuída. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, ou com a família que comprou, alguma coisa rolou. A boneca não ia ser possuída assim do nada. Assim como a Annabelle, que era só uma boneca de pano. Ela não foi possuída do nada, ela não saiu da fábrica possuída. Então, não quer dizer que todas serão. Então, assim, mesmo assim, eu gostaria de encontrar a família, né, que teria sido vítima dessa boneca, né? Porque aí essa pessoa poderia contar melhor como que foi. E até porque é legal ter uma lenda de uma boneca assassina aqui no Brasil, né? Esses casos, gente, podem ter sido causados por fatores psicológicos, com alucinações, delírios, transtornos mentais, fatores sobrenaturais, espíritos do mal, maldições, etc, etc, né? E essas são só algumas das possíveis explicações para a origem da lenda da boneca da Xuxa, né? Não há como saber ao certo qual é a verdadeira. Eu não achei, eu gostaria de trazer uma lenda aqui, lenda da boneca possuída no Brasil, mas eu não encontrei, assim, nada sólido para trazer uma história sobrenatural aqui. Por isso que eu procurei, gente. Procurei, não encontrei. Se você souber, se você tiver uma fonte disso, põe aqui para mim nos comentários ou me diz aonde eu posso encontrar. Eu também me questionei e procurei no Google por que os conservadores não gostam da Xuxa. E aí vai ficar um pouquinho mais complicado e algumas pessoas podem se ofender. E pelo que eu pesquisei e eu consegui encontrar, os conservadores não gostam da Xuxa por vários motivos, mas principalmente por causa de suas posições políticas e sociais. Alguns exemplos é que a Xuxa é defensora dos direitos dos animais e do meio ambiente. E ela também já se manifestou contra o uso de peles, de caça, de rodeio e da exploração animal. Xuxa é uma apoiadora da causa LGBT e isso não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe disso. E já declarou que é a favor de casamento entre pessoas do mesmo sexo, da adoção por casais homoafetivos e da educação social na escola. A Xuxa também critica os políticos conservadores, especialmente do ex-presidente Anta Bolsonaro, que ela já chamou de monstro, mas monstro é pouco, né? E pior que aconteceu no Brasil, né? Foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. E aí, gente, eu sou obrigada a concordar com ela.
A Xuxa é uma defensora dos direitos humanos, do direito das mulheres, já se posicionou contra o machismo, a violência doméstica, o assédio sexual e o aborto clandestino. Essas são algumas das razões pelas quais os conservadores não gostam da Xuxa, mas pode haver muitas outras que não encontrei. Então, assim, dá pra ver que as pessoas têm seus motivos para não gostar da Xuxa por motivos muito mais pessoais delas próprias do que propriamente por causa de um disco ao contrário ou por causa de 3x dito ao contrário. Parece, se você parar pra ver, a impressão que dá é que é uma desculpa. A gente odeia a Xuxa, mas por que a gente odeia a Xuxa? Ah, porque se você colocar X ao contrário fica 6, e 666 é um 666, enfim. É um motivo que talvez essas pessoas arrumem para elas mesmas se conformar que odeiam a Xuxa. Não tô aqui para dizer que todo mundo tem que ser fã da Xuxa, não. Cada um tem direito de gostar do que quiser. Mas, de fato, eu não acredito nessas lendas. Até gostaria, porque como eu falei, eu procurei, principalmente da boneca, porque a boneca ela marcou a minha vida, porque... Gente, eu era tão criança, mas eu lembro tão bem da cena, de eu abrindo o presente, a minha tia toda feliz, empolgada, e eu gritando quando eu vi que era a boneca da Xuxa, e ela com aquela cara, mas o que aconteceu? O negócio da Xuxa, gosto da Barbie, Xuxa com corpo de Barbie. Enfim, então... Eu acabei ficando com a boneca nunca fez nada, porém eu não cuidava dela. Eu lembro que eu largava ela, deixei o cachorro comer o pé, enfim, então... Eu não conseguia ter uma aproximação, porque eu tinha uma aproximação muito grande com as minhas bonecas. Minhas bonecas eram minhas filhas, né? Dependente de serem bebês ou de serem tipo Barbie, né? Ou Barbies, né? Ou a Barbie pirata que eu tinha, enfim. Mas eu não conseguia ter afinidade com essa boneca, né? A minha mãe ficou muito chateada, coitada. Ficou com aquela cara, ai, o que eu vou fazer? Enfim... Mas a gente, quando é criança, acaba acreditando em tudo que a gente ouve, né? E é isso. Me diz nos comentários se você é fã da Xuxa, você odeia a Xuxa. Olha, eu acho que você tem direito de não gostar, mas enfim, não arrume uma desculpa, né? Hoje em dia as pessoas não arrumam mais desculpa, elas escancaram, né? O porquê que elas odeiam, né? Enfim. A Xuxa marcou muito minha vida. E eu gostava demais quando era criança. Várias vezes Del Boil cantou no programa da Xuxa, então foi assim, até mais um motivo para eu gostar dela, porque eu não tinha como ir no show do Del Boil, não tinha nem idade, nem condições, e então ver ele no programa da Xuxa era o que me restava. E que bom que ele foi várias vezes lá. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta. Compartilha com quem ainda não assistiu o documentário ou com quem assistiu o documentário. Vamos ver se eu consigo ver o documentário nos próximos dias, né? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!